Olá, sejam todos bem-vindos ao Comissões em Ação, o podcast da OAB São Paulo que conecta você a mais de 100 comissões dentro da nossa seccional. Porque você sabe, a OAB São Paulo não para e nós vamos trazer a cada episódio presidentes e membros de comissões para falar um pouquinho para vocês como funcionam as comissões, o trabalho realizado. Então, vem com a gente para esse nosso episódio. Eu vou chamar aqui hoje, eu tenho o prazer de chamar a Josiane Zanardi, vou ler o currículo dela para vocês. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário, reconhecida pela liderança em organizações jurídicas e dedicação ao ensino. Coordenadora regional Sudeste e diretora de processo administrativo no Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, gestão 2024 e 2026. Presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, MBA em Planejamento Previdenciário pelo Instituto Connect de Direito Social, especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito, palestrante e professor em cursos de atualização e na ESA São Paulo. Seja bem-vinda, Josiane. Obrigada, Fernanda. Agora eu vou falar Ana Júlia Cachan, seja bem-vinda. Ela é advogada, professora, corregedora do Tribunal de Ética e conselheira estadual da OAB São Paulo. Meninas, é um prazer tê-las aqui no nosso podcast Comissões em Ação, viu? Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. É muito bom falar um pouco sobre os trabalhos das nossas comissões aqui, não é, gente? Porque as pessoas às vezes assistem e nem sabem o quanto que trabalho, tudo que faz essa máquina da OAB girar, que é os trabalhos das comissões. E olha, nós recebemos diversas perguntas, porque o tema previdenciário é um tema que muita gente conhece, mas também desconhece. E eu sou uma delas, tá? Que eu descobri aqui, conversando aqui nos bastidores com as meninas. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta para a Josiane. Qual é a missão da sua comissão e quais temas ela abrange? A nossa comissão é uma comissão que tem como missão atender as demandas da advocacia previdenciária, especialmente no estado de São Paulo, mas a gente acaba atingindo advogados do Brasil inteiro hoje com o Instagram, o YouTube da OAB, os eventos que são feitos, advogados de fora do estado de São Paulo acompanham o trabalho da comissão. Nós fazemos reuniões mensais, também temos o acordo de cooperação técnica para o uso do INSS digital com o INSS, e isso demanda ali uma equipe específica que faz tratativas quase que a todo momento com o INSS para fiscalizar o uso do sistema, tentar fazer melhorias. Então, esse diálogo ali foi estabelecido já há alguns anos pelos presidentes anteriores e a gente continua. E sempre buscando esclarecer os advogados, ensinar como é que usa o sistema, tirar as dúvidas e fazer os eventos para atender toda a sociedade. Que bacana. Ana, agora eu vou perguntar aqui para você. Quais foram os principais projetos ou ações realizados recentemente pela nossa Comissão de Previdenciário aqui na OAB? Bom, Fernanda, eu acho que essa pergunta a Josiane pode responder melhor do que eu, né? Tá, na joia. Condição aqui, eu hoje mais focado no meu trabalho mais dentro da Corregedoria do Tribunal de Ética. Apesar de previdenciarista, acompanho muito de perto o trabalho da comissão, o trabalho da Josiane, mas acho que o escopo aí é mais com ela do que comigo. Bom, a gente está trabalhando duro desde o início do ano, mesmo antes das nomeações, quando a diretoria me convidou para ocupar esse cargo. É uma missão dura, mas estamos aí fazendo o melhor. Como eu te falei, a gente faz reuniões mensais. Esse ano a gente já determinou e já enviou vários ofícios para o INSS, para o Ministério da Previdência, para a Dataprev, solicitando providências de vários assuntos pertinentes. O mais importante foi que a gente fez uma campanha de entendimento dos problemas que estavam ocorrendo com a Crefisa, que administra a folha de pagamento hoje do INSS em quase 100%. E muitos advogados começaram a reclamar dos problemas dos segurados para recebimento dos benefícios. Então, a gente colheu informações e nós fizemos a denúncia junto ao INSS, a FEBRABAN, ao Banco Central, a própria CGU em Brasília. E isso ainda está sob investigação. Não tivemos um resultado final, mas a gente sabe que isso está em investigação. Nós recebemos uma resposta recentemente oficial de que está sendo apurado e me parece que já teve algumas melhorias efetivas, como colocação de caixas eletrônicos dentro da Crefisa para saque, uma coisa que não existia.
atendimento de horário mais extensivo, mas ainda existem muitos problemas que estão sendo relatados que precisam ser fiscalizados, e esse também é um papel da comissão. Ah, que bacana. Fiscalizar esse tipo de problema, que a gente fez a denúncia e agora a gente está fazendo o acompanhamento. Porque aqui, quando a gente fala qual é a missão da sua comissão e quais temas ela abrange, eu vejo que é um tema que consegue abranger diversos setores. Quando a gente fala em direito previdenciário, não é só a aposentadoria, não é só isso, né? Pelo que traz aqui a sua comissão. Não, o trabalho da comissão ele vai impactar diretamente na vida do advogado, mas indiretamente na vida do segurado, na sociedade como um todo. Porque no momento que a gente vai lá no INSS e reclama de uma demanda, olha, vocês estão represando a aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente não está atendendo só a demanda do advogado, a gente está atendendo a demanda da sociedade toda. Então, esse problema da Crefisa surgiu por conta da reclamação dos advogados da comissão. Mas quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente verificou que é um problema nacional. Inclusive, outras comissões também oficiaram o Ministério e o INSS, e até a Comissão Nacional também já tomou ciência, já oficiou e está cobrando providências. Então, é um trabalho que ultrapassa os limites da advocacia mesmo. É bem o que vem aqui a próxima pergunta, que diz que de que forma a comissão contribui para a advocacia paulista e a sociedade em geral, né, Ana? Eu acho que também é importante falar, Fernanda, Josiane, né? Reforçando o trabalho da comissão, assim, desse pioneirismo, né, desse farol que a comissão da OAB São Paulo tem sido para a OAB Nacional e para o Brasil como um todo. Né? Se o papel que a OAB vem exercendo nas situações emblemáticas envolvendo a Previdência, né, o previdenciário, ele tem lá todos seus conflitos constantes e é algo que afeta a sociedade, porque, né, é uma parcela muito grande da população hoje que vive de benefício previdenciário. Então, destacando aqui esse problema da Crefisa, que a OAB tem atuado, destacando também a atuação da comissão nessa situação conhecida de todos, né, dos descontos associativos indevidos, né, que a OAB teve um papel, se posicionou, né, o OAB São Paulo se posicionou por meio da comissão. Então, existe realmente, né, esse papel essencial que tem um efeito que extrapola os limites da advocacia e que vai atingir a sociedade como um todo, que acho que é o papel, né? A advocacia previdenciária é uma advocacia social, né? Então, o nosso papel dentro da sociedade, ele tem uma importância grande, né? Então, acho que a comissão ela tem revelado, reiterado e trabalhado nesse sentido, assim, de atingir a sociedade como um todo. E acho que esse é o impacto mesmo da OAB São Paulo, né? Atingir a sociedade também não como um todo, não só a advocacia, né? Sim. Esse é o nosso papel. Com certeza, porque senão a gente acaba ficando numa bolha, né? E essa não é a intenção. A intenção é chegar na sociedade lá na ponta. E a Ana frisou a questão dos descontos. A gente tem acompanhado de perto o desmembramento dessa questão dos descontos ilegais nas aposentadorias. Houve o acordo no STF, mas nós nos posicionamos aqui na OAB São Paulo com algumas ressalvas, porque teve alguns pontos ali que não foram favoráveis aos segurados. E ainda precisa acompanhar, porque o prazo é novembro, então pode ser que tenha aí algum desmembramento, tem algumas situações que não foram acobertadas pelo acordo, e a gente precisa continuar orientando a população, e isso a gente fez bastante, continua fazendo toda vez que somos solicitados através da imprensa. A OAB está ali sempre para prestar esclarecimentos e a informação chega através dos meios de imprensa. Eu vou até tirar uma dúvida pessoal, porque aqui nós três somos advogadas. Um cliente uma vez me ligou e falou o seguinte: ai, doutora, como que vai funcionar esse negócio da devolução do dinheiro do INSS? Eu falei assim, não sei, eu não sou advogada previdenciarista. Então, vocês me ajudem aqui. O advogado recebeu uma ligação do cliente em relação a essa devolução do dinheiro. Como tem que ser o papel do advogado? O que ele tem que orientar? Bom, primeiro tem que checar se o cliente teve desconto. Precisa entrar no extrato de crédito dele, na plataforma Meu INSS ou no aplicativo. Verificando que teve desconto, existe lá uma possibilidade dentro do sistema de fazer a contestação do desconto. Pelo acordo, a entidade vai ter 15 dias para dizer se tem documento daquilo que ele supostamente autorizou ou não. Se ele não devolver essa documentação, automaticamente já vai gerar o crédito, vai ser feita uma conta de reembolso e vai estar disponível lá para ele consultar
E vai estar disponível também a opção dele receber isso com correção monetária, sem juros, sem devolução em dobro. E pelo acordo do STF, ele vai abrir mão do processo contra o INSS. Então, ele não vai poder processar depois. Agora, se a entidade, na contestação dele, apresentou documentos, ele vai ficar sem a possibilidade desse acordo. Porque no... se ele inventou que, na verdade, ele pegou, não entendi isso. Existem algumas situações que as entidades estão apresentando documentos falsificados. Ou áudios não reconhecidos, assinaturas não reconhecidas. E pelo acordo firmado do INSS no STF, essa situação, a entidade vai ser intimada novamente para pagar. Mas se ela não pagar, ele deixou a entender que ele não vai tomar providências alguma. Entendi. Então, nesses casos, vai ter que ser feito através do judiciário. Aí, através de um advogado particular ou da defensoria pública. Olha aí, colegas, para quem não sabe, assim como eu, não entendo muito, não tenho familiaridade com o direito previdenciário, bom saber, viu? Porque o cliente me ligou, mandou essa mensagem, eu fiquei, não sei, eu estava achando que era automático, sabe? Não. Isso é importante dizer, né? Porque a população, de forma geral, ela pega a notícia e eu acho que tem até um filtro que a gente faz, uma seleção natural que a gente faz da informação, diz assim, bom, eu vou receber então o que descontarem devidamente. Existem, né, providências que devem ser tomadas para você ser elegível para esse acordo, conforme, né, foram estabelecidos os parâmetros lá. Em algumas situações vai ficar de fora. Em outras situações também vai se optar pela judicialização, enfim, por se entender aí pela devolução em dobro, pelo dano moral, eventualmente, né? Acho que existem situações e situações que precisam ser avaliadas. Né? No site da OAB, na aba do jornal, tem as 2 notas que nós fizemos através da comissão. Explicando o acordo e ressaltando os pontos negativos. Então, quem tiver interesse, digita no Google. Nota, OAB São Paulo, acordo... devolução do INSS, algo do tipo, que vai cair direto lá na aba e aí você já vai ter acesso. Perfeito. Falando em comissão, falando em matéria, a comissão tem atuado em parceria com outras comissões, alguma entidades externas? Entidade externa, você disse aqui, né, Josiane, que vocês têm atuado. Sim, a gente tem essa parceria com o INSS, que é um acordo de cooperação desde 2018. E a gente sempre faz eventos também coparticipativos. Nós fizemos eventos aqui com a Comissão de Direito do Trabalho. Que legal. Falando sobre pejotização e os impactos disso no INSS, na aposentadoria. Pretendemos fazer também da pessoa com deficiência, ainda estamos negociando. Estamos abertos a falar com outras comissões. Quem quiser fazer evento é só falar com a gente. Olha, eu aceito, porque eu sou da Comissão de Empreendedorismo. Então, bora fazer. A gente pode pensar em alguma coisa aí, porque, olha, eu sou presidente da comissão, mas eu não entendo nada de previdenciário. E você vê que é uma área de atuação que é muito boa, tem muito mercado, né? Sim. Muito. Tem muita coisa, né, que se interlaça. E eu acho que o direito previdenciário, ele conversa, né? Ele tem interseção com muitas áreas do direito. O direito do trabalho, o direito tributário, o direito administrativo, o direito de família. Porque as relações sociais, de forma geral, elas vão impactar, né, nas relações previdenciárias. Então, assim, a gente conversa muito com outras áreas. Acho que isso é sempre importante a gente reforçar esse diálogo, porque fortalece a advocacia como um todo, né? É verdade, é isso mesmo. E agora eu vou trazer um tema aqui que, assim, poucos advogados sabem falar sobre isso. Eu acho que a importância de vocês aqui hoje nesse podcast é planejamento previdenciário para advogados. Poucos sabem falar e poucos sabem como fazer, né? Eu sou um exemplo disso. Como garantir sua aposentadoria sem surpresas? Josiane, Ana Júlia, cada uma fala um pouquinho para mim sobre isso. A gente escolheu esse tema porque acho que é um tema que também ultrapassa os limites da comissão. É um tema que interessa toda a advocacia e também quem não é advogado, muita coisa do que vai ser dito aqui se aplica ao seu próprio negócio, né? E até quem é advogado. Sim, especialmente. Principalmente quem é advogado. Especialmente o colega advogado. A gente pensou em falar disso especialmente para o colega porque a gente verifica que quando a gente vai dar aula, a gente pergunta quem é que está recolhendo INSS aqui? Nem metade da sala levanta a mão. Eu digo principalmente o advogado, porque as pessoas partem do pressuposto que o advogado sabe tudo. E não é verdade. Exato. Não é isso. E com a reforma de 2019, ficou mais necessário ainda você pensar na sua aposentadoria, porque as regras mudaram, muita coisa ficou mais rígido.
E não é, eu posso pagar atrasado, eu não estou pagando agora, mas quando chegar lá na frente eu vou pagar tudo atrasado. Não pode mais, né? Porque isso era uma coisa que as pessoas faziam antigamente. Então, é um tema importante, porque eu costumo falar para os clientes, a Ana acho que vai concordar comigo, que o planejamento previdenciário não é um planejamento previdenciário puro, ele é, na verdade, um planejamento de vida. Tá. Porque você pensa no que você vai querer, como você quer chegar na velhice, e a aposentadoria é um mecanismo que você vai tentar fazer com que consiga chegar na sua expectativa. E se ela não chegar na sua expectativa, você vai ter que pensar em outras alternativas, outras ferramentas para conseguir atender a sua demanda lá na frente. Então, o planejamento serve para isso. Acho que é bem isso, né? Quando a gente fala em planejamento, eu sempre falo para o meu cliente, qual é o teu projeto de vida para esse seu momento? Porque você precisa entender que a nossa expectativa de vida ela está crescendo muito. E a gente não vai resistir trabalhando até os 90, 80 e tantos anos de idade. Então, a gente precisa planejar, né, essa fase da nossa vida de forma como a gente vai ser remunerado em termos de benefício. Entender os limites do que o regime geral, que é o INSS, vai nos ofertar e tentar complementar essa nossa renda de outros meios, por outros meios. Mas se a gente não sabe o que é que o sistema vai devolver para a gente a partir das contribuições que a gente fez, ou se a gente não faz contribuições e o sistema não vai nos devolver nada, o momento é agora, né? A gente planeja agora para lá na frente a gente já encontrar uma solução. Se a gente deixa para fazer isso lá no momento da aposentadoria, muitas vezes não é mais tempo suficiente para que a gente faça essas contribuições e consiga receber um benefício correspondente. Então, acho que a ideia, né? Por isso que eu digo que o planejamento é uma coisa muito individual, sabe, Fernanda? Concordo. Planejamento, o projeto de vida é de cada um. Tem gente que quer esperar o melhor valor de aposentadoria. Tem gente que quer aposentar para ontem. Por quê? Porque meu filho entrou na faculdade, eu vou usar o valor para pagar a mensalidade. Projeto de vida individual. Eu falo que é individual, pessoal, intransferível. É verdade. Ninguém interfere. É muito de cada um. Mas é importante a gente entender, quando a gente fala em previdência para o advogado, que é uma coisa que se fala pouco no sistema. Porque a gente pensa assim, tá, tudo bem, eu quero me aposentar, eu quero ganhar o teto da previdência, eu vou fazer uma previdência privada, vou fazer uma ABPrev, né? Mas a gente não se dá conta, né, de que o sistema de previdência ele é muito mais do que a aposentadoria. Sim. Ele é a nossa proteção para qualquer risco ou contingência social que a gente vai sofrer ao longo da nossa vida laborativa. E isso inclui as nossas incapacidades, isso inclui maternidade, né? Então, assim, existem outras coberturas, a pensão por morte. Exato. Eu não vou pagar a previdência lá no final eu resolvo. Tá, se acontece alguma coisa, a gente não sabe. É verdade, nós não sabemos. Não sabemos nada, né? Dizem que estamos numa fila invisível e ninguém sabe a senha. Então, ninguém sabe o dia de amanhã. Então, assim, você não planeja os riscos que não são previstos, né? Os benefícios programados, ok, vou pensar na minha aposentadoria. Sim. Mas e nesse meio do caminho? E se acontece alguma coisa comigo e a minha família vai ficar completamente desassistida? Então, não se pensa muito nessa proteção macro, que a gente chama, que o sistema nos oferece. E nos oferece, Fernanda, já antecipando um pouquinho, e nos oferece porque todo mundo que trabalha, que recebe remuneração pelo seu trabalho, é obrigatoriamente segurado da Previdência Social. Não é uma escolha da advocacia. A advocacia que é remunerada pelo trabalho, prestando serviço para uma pessoa jurídica, trabalhando por conta própria, trabalhando como empregado, enfim, numa unipessoal, nós somos segurados obrigatórios porque temos remuneração pelo nosso trabalho. Então, não é exatamente uma escolha que a gente faz, né? A gente deve fazer as contribuições para o sistema, né? Não obstante a gente saiba que uma boa parte da advocacia não faz, mas deveríamos. Não, e era até a próxima pergunta aqui que você antecipou, que ainda fala o seguinte, advogado autônomo é obrigado a contribuir com o INSS? Você já respondeu. É obrigatório. Todos somos. Exercendo a profissão de advogado, tendo remuneração dessa função, você é obrigado a recolher. Assim como um autônomo que exerce qualquer outra atividade, mesmo que seja em casa, se ele tem ganho da sua atividade laboral, ele é considerado contribuinte individual obrigatório, não é optativo. Tá. E quem tem CNPJ, paga só pelo escritório ou também paga como pessoa física? Não. CNPJ, né, existe a possibilidade do advogado ser unipessoal ou ele ter sociedade de advogados. Isso. Ele é obrigado a recolher e
em tese, né? A gente fala sempre em tese porque a grande maioria também dos advogados que tem ou a unipessoal ou até a sociedade não tem a fixação do prolabore. Eles acabam fazendo o pagamento por fora como se fosse autônomo individual. Então, só para você entender, a pessoa que tem um CNPJ, ela deveria ter um salário fixo ali, porque ela trabalha para a própria empresa. Sim. E isso se chama prolabore. E sobre o prolabore, ela tem que ter contribuição previdenciária. E se ultrapassar o limite da isenção do imposto de renda, também vai ter incidência do imposto de renda. Importante ressaltar que o advogado está enquadrado no Simples Nacional no anexo 4. Então, de INSS, a gente paga 11% sobre o valor do prolabore, mas a gente paga mais 20% sobre o valor da folha. Então, no total, 31%. a gente paga 31% sobre aquele valor. Isso é uma Caramba. divisão da contribuição. Exato. Os 11%, eles são feitos por retenção, é o que a gente chama de cota parte do segurado. Então, se eu sou sócia de uma pessoa jurídica, eu tenho meu prolabore fixado e eu vou sofrer uma retenção de 11%, que é a minha cota. Os 20% chama cota previdenciária patronal, é a cota da empresa, né? Porque a gente tem um sistema solidário de contribuição previdenciária, ele tem a participação de todos. Então, essa cota previdenciária patronal, que no Simples Nacional, para algumas atividades, ela fica inserida na alíquota do Simples. Para as atividades de prestação de serviços, como, né, a sociedade advocatícia, não. Então, a gente paga a cota previdenciária patronal e mais os 11%. É que, no fim, é a gente com a gente mesmo, Sim, né? Porque exato. a minha cota é mais a cota da empresa, que Aí a acaba empresa é dando minha. 31%. Acaba os 31% sendo o custo. É o custo efetivo, né? É o de custo 31%. efetivo do total. Então, não dá para você falar, você vai pagar só 11 porque é mentira. Você vai pagar 31 no final, porque vai sair do seu bolso. Sim. Porque saindo da PJ ou da PF... Não muda, né? Não muda, é meio misturado. Misturado no sentido de que não devemos misturar as contas, mas vai sair do seu lucro. Né? Vai Sim, sair da parcela do lucro da empresa, de faturamento. do lucro do seu prolabore. Exato. E aí, então, voltando, para quem tem CNPJ, teria obrigatoriedade, sim, de fixar pelo menos um salário mínimo. A Receita Federal, na verdade, já emitiu várias consultas que diz que o prolabore tem que ser compatível com a retirada. Se é feito retirada de lucro mensal, o correto seria fazer ali um prolabore correspondente a essa quantia, né, Ana Júlia? Porque pode também dar alguma divergência fiscal. A gente tem a Receita, ela tem um posicionamento pacificado no sentido de que toda a sociedade em que o trabalho é essencial para o movimento societário, quer dizer, a renda da sociedade, ela é proveniente do trabalho. Então, uma sociedade de advogados, ela não tem rendimento nenhum, ela não vai ter lucro se a gente não trabalhar. Com certeza. Então, a Receita entende que nessas situações existe a obrigatoriedade de se fixar um prolabore. Muitas sociedades fizeram a opção de remunerar, entre aspas, né, os sócios por meio de divisão de lucro, né? Lucros e dividendos. Por quê? A gente trabalharia só com lucro, o lucro ele já é tributado na pessoa jurídica, não tem INSS, não tem imposto de renda. Então, vem só, né, como antecipação de lucro. Como lucro. A Receita, ela tem esse entendimento de que esse não é um mecanismo admissível nesse tipo de sociedade. Correto. É preciso, exatamente. É preciso que você tenha a fixação de um prolabore. Depois a gente tem uma outra discussão, que é se esse prolabore, a gente tem essa liberdade de fixação do prolabore, ou a gente estaria atrelado aí a efetivamente aquilo que se vem remunerando mensalmente, para também você não fazer a divisão de ficar um pouco no prolabore e o restante por divisão de lucro, porque muitas sociedades dividem lucro mensalmente. Né? Então, aí é um outro ponto que você precisa guardar essa coerência com o imposto de renda, né? Porque para o previdenciário a gente tem teto. Né? Então, assim, o teto é 857 para 2025. Se eu tiver uma retirada de 25 mil, eu estou limitado ali no meu 11% no 8%, mas no 20% não. E aí, se eu faço essa limitação, eu acabo limitando também o meu imposto de renda, né, que não tem esse limite. Então, por essa razão, já existe uma discussão com relação a isso. Meninas, eu tô assim, ó. Não sabia de nada disso. Meu Deus do céu, viu? Colegas, olha a importância aqui de entender um pouquinho sobre previdenciário, sobre esse planejamento que as meninas estão trazendo aqui para nós. E isso tudo é assunto que traz a nossa comissão aqui, que a nossa OAB traz para todos, né?
Sim, é muito importante falar desse assunto, porque você mesmo falou que não tem certeza se está recolhendo. Eu falei, é verdade, é verdade. Aqui nos bastidores eu falei, gente, se eu estou recolhendo, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu não tenho essa certeza. Então ela já vai sair daqui hoje com uma missão de verificar a situação dela. Absoluta. E é importante que cada um que esteja nos ouvindo pare um pouquinho para pensar nesse assunto, né, Ana? Que é importante para saber se você está contribuindo, primeira coisa, se você está contribuindo com um valor que seja compatível com a sua realidade de trabalho e se também aquilo vai fazer sentido para você lá no futuro que você está almejando. Porque é engraçado que a gente recebe nos escritórios clientes falando, eu quero receber o teto, mas ele está pagando salário mínimo. Então, não, milagres ainda não fazemos. Não tem como. É matemática, né? Existe uma construção, tem que ser uma contrapartida, você tem que pagar um valor compatível. Então, o planejamento, Fernanda, ele traz toda essa clareza para o cliente. Olha, o que eu tenho que fazer de obrigatoriedade fiscal e legal para não estar fazendo nada de errado, para eu não ter problema com a Receita Federal? Esse é o primeiro ponto, né? Como que eu posso estar protegendo a minha família dos problemas que eu posso ter ao longo da vida? Como a Ana falou, não é só a aposentadoria programada, que hoje, basicamente, é por idade. Sim. 62 anos para mulher, 65 anos para homem. Tem algumas exceções, regras de transição, mas não sei se todo mundo sabe, também é importante ressaltar, com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou, não temos mais. Existem 4 regras de transição para pessoas que estavam quase lá. E aí, por que ela chama regra de transição? Exatamente para a pessoa não ficar na regra da idade e poder se aposentar um pouco antes. Tem ainda a aposentadoria do professor, mas tem idade mínima agora. E tem a aposentadoria da pessoa com deficiência que não tem idade. A aposentadoria especial também, que é aquele caso de pessoas, médicos, enfermeiros, engenheiros, mineradores. Atividades insalubres. Também agora tem idade mínima. Então, às vezes, ela não é mais vantajosa. E não se pode mais converter o tempo especial após reforma, que era uma coisa que a gente fazia muito até 2019. A pessoa tinha lá um período de ruído muito alto, a gente convertia para tempo comum e somava com o tempo total. Hoje, depois de 2019, para período trabalhado após essa data, a gente não consegue mais fazer isso. Então, teve muita coisa que ficou ruim. A pensão por morte não é mais 100% do valor que o falecido recebia de aposentadoria ou que ele teria direito de receber. Nossa. Agora é 50% mais 10% para cada dependente. Então, se for só uma esposa, é 60%. Se for uma esposa com um filho, é 70%. E são 2 reduções que acontecem, Nossa. né? Então, o planejamento, ele te mostra todo esse cenário. Se você tem filhos, se você vai se preocupar com essa sucessão de benefício, se aquilo vai ser suficiente. E eu costumo falar para os clientes ficam assustados, né, Ana, quando a gente mostra principalmente a questão da pensão para pessoas que têm renda de valores altos, né? Porque é o que a Ana falou, o teto é 857. Então, ninguém vai mais receber. O teto, ele tá lá e, assim, pra gente chegar nele não é tão simples. Não é assim. simples. Os mecanismos de cálculo, eles acabam achatam fazendo com muito. Que o teto não Mas, seja uma ainda realidade. assim, uma pessoa que ganha 30 mil por mês, por exemplo, ela já teria a redução do teto que, por si só, já faria um estrago com certeza na vida dela em termos de finanças ali, do que ela estava acostumada. Com o estilo de vida dela. Exato, com o estilo de vida dela. Mas não é só isso, ainda tem as outras reduções das alíquotas. Então, isso cai muito, né? A gente tem casos, né, Jorge, que é importante a gente ressaltar. Tem gente que tem casos, pensando extremamente na legislação, em que a gente vai ter uma pensão por morte, por exemplo, ela pode chegar a 36% do valor da média contributiva. Exato. Se eu falar de um segurado que faleceu sem ser aposentado e sem ter o tempo mínimo da legislação. Eu ia falar isso. Nós vamos chegar em 36%. Então, você imagina que eu vou chegar numa renda, se eu chegar numa média teto, né? Nossa, eu ainda vou ficar com 30 e tantos por cento. Mas é difícil, então, chegar no teto, menina? É difícil. Para chegar no teto, praticamente você tem que ter toda a sua vida contributiva no teto. E você tem que ter uma média alta e você tem que ultrapassar,
pegando a regra base de cálculo de aposentadoria hoje, ela vai partir de 60% mais 2%. Cada ano que passar de 15 para a mulher, que é o mínimo da mulher, e 20 para o homem, que é o mínimo depois da reforma. Então, a gente fala em chegar em 100% da média com 35 anos de tempo de contribuição para a mulher e 40 para o homem. É muita coisa. Muito. Né? Que é para você chegar efetivamente no coeficiente de 100%, pensando que a tua média é teto, porque talvez a sua média não chegue no teto, né? Então, assim, lógico, em situações extremas a gente vai passar um pouquinho do teto. Sim, são muitas de forma genérica. De forma genérica, de forma bem geral, assim, para facilitar um pouquinho. 90% vai ficar pior. Vai ficar pior. 90% tem queda. É. Agora, pensa o seguinte, Fernanda, eu sei que a regra hoje, para quem ingressa agora na Previdência, 62 anos para a mulher, 65 para o homem, com tempo mínimo. Significa que se eu vou pegar por mim, eu tenho 48 anos de idade. Então, eu tô olhando, vou me aposentar com 62. Espera um pouquinho, olha o tempo que eu tenho para trabalhar as minhas contribuições, para pensar e para planejar esse meu futuro, para quando eu chegar lá com 62, eu ter cumprido o tempo mínimo, eu ter feito as contribuições compatíveis com a minha realidade, que vão me gerar uma renda compatível com a minha realidade, dentro dos limites do sistema, obviamente. Então, é esse olhar que a gente precisa ter hoje para esse momento futuro, para o que eu quero quando eu chegar lá nessa idade da minha aposentadoria. Importantíssimo que vocês estão trazendo aqui hoje. Eu tô assim. E o importante é que na pandemia teve muita gente que não estava contribuindo exatamente nessa situação. Tinha CNPJ, não contribuía e faleceu de Covid. Essa família ficou totalmente desamparada, ficou sem pensão por morte. Então, são muitos problemas que isso ocasiona. E a invalidez, que seja temporária, né, o afastamento temporário, você sofreu um acidente de carro, você não consegue trabalhar, você consegue ter o benefício do INSS. Então, são muitas questões, como a Ana falou, não é só a aposentadoria lá na frente, você tem que pensar até lá, né? As consequências. É verdade. Ninguém gosta de falar de problema. Esse é que é a questão, eu percebo. As pessoas não querem pensar no pior. Não, de jeito nenhum. Então, ela não quer pensar que ela tem que ter um seguro de vida bom para garantir a faculdade das crianças. Ela não quer pensar que se ela é o provedor da casa, se acontecer algo com ela, o seguro dela tem que ser maior. Ela não quer pensar. Ela não quer pensar na contribuição previdenciária. Ela não quer saber. Mas é importante, porque eu sempre falo, se tem uma coisa que a gente tem certeza desde quando a gente nasce, é que a gente vai morrer. Com certeza. E aí, se a gente tem uma família que depende ali daquela pessoa, depende de nós, a gente precisa ter ali o mínimo de garantia para também não deixar aquela pessoa em uma situação de dificuldade financeira muito extrema. Porque, às vezes, acontecem rupturas muito graves. Um empresário que tinha um faturamento, sei lá, de 50 mil reais na pandemia, era o único provedor da casa e não tinha contribuição previdenciária, porque não pagava INSS, e não tinha seguro de vida, essa família ficou absolutamente desprotegida. E esse é um problema, assim, traçando um paralelo com a pejotização. A pejotização, ela faz com que o empregado vire uma pessoa jurídica. E ele, quando ele trilha essa relação pessoa jurídica com pessoa jurídica, muitas vezes ele não faz recolhimento previdenciário para ele. Não. Então, ele está trabalhando, ele paga um monte de guia, porque tem um monte de imposto, né, de tributo que você tem que recolher na pessoa jurídica, e você imagina que você está protegido dentro do sistema e você não está, porque aquele recolhimento não diz respeito a você como pessoa física, como contribuinte individual, como sócio. E aí, não obstante ele tenha essa relação, tem o trabalho, quando você vai ver no sistema, não tem recolhimento nenhum, porque não foi feito, não se pensou na contribuição, né, dele como pessoa de forma correta. E acho que uma coisa importante a gente falar também, Fer, se você me permite, nós estamos falando aqui do advogado que trabalha para uma pessoa jurídica, né, ou sócio de uma sociedade de advogados. Mas a gente tem o autônomo. A gente tem o advogado autônomo, que sem talvez ele até tenha, né, atinja aí uma boa parcela da advocacia, uma grande parcela. Que esse advogado autônomo, é importante a gente falar, ele tem que fazer recolhimento entre o mínimo e o máximo, mas ele tem que fazer um recolhimento. Salário de contribuição, gente, ele é definido em lei. Não é o valor que a gente quer fazer, não é o valor que a gente escolhe. Eu vou pagar no mínimo porque esse tal desse INSS não devolve nada de benefício. Não. Precisa, porque as informações com o imposto de renda, elas cruzam. Então, precisa guardar essa relação. O salário de contribuição do trabalhador contribuinte individual, né, do antigo autônomo, ele é o total da remuneração oferida no mês limitado ao teto. Mas a gente sabe, e isso já existia antes da reforma, que se esse contribuinte individual pagar menos que o salário mínimo,
esse tempo não vai ser computado para nenhuma finalidade. E isso é muito importante, porque tem muita gente que trabalha, por exemplo, com assistência judiciária e que se faz o recolhimento, se retém os 11%, mas muitas vezes a remuneração não atinge naquele mês o mínimo. E aí eu tenho uma contribuição feita, está lá no sistema, mas ela não vai ser computada. É preciso fazer a complementação dela. Então, só para reforçar esses pontos, a gente não ficar só na sociedade de advogados e deixar passar. É importante essa questão de quem trabalha para a defensoria, que eu fiz outro dia um planejamento de um advogado nessa situação, e aí eu perguntei para ele como é que funcionava. E ele falou que ele poderia juntar ali alguns pedidos de recebimento para dar a somatória. Então, façam isso. Né? Vejam um mês que vai dar mais que o mínimo e peçam, porque se você não complementar, como a Ana falou, até o salário mínimo, aquele desconto que aconteceu de INSS, ele não vai ser usado para nada, porque não é computado. É descartado. Não é computado. Ou você complementa. Pode complementar. Tem solução, né? Você complementa, mas é que se ele não tiver a intenção de complementar... Ele é descartado. É descartado. Não vai computar nem para tempo e nem em termos de cálculo. Então, é melhor que você... comece a fazer a conta ali, caso não seja a intenção de fazer a complementação, para somar duas remunerações, por um exemplo, e dar o mínimo para você não ter que fazer esse complemento posteriormente. Gente, olha, é assunto, viu? Olha, eu posso dizer que ainda tenho milhões de perguntas aqui, mas infelizmente eu estou indo para os minutos finais aqui do nosso podcast e a pergunta que não quer calar, que todo mundo pergunta isso. INSS ainda vale a pena para advogados? Vale não só para o advogado, mas para toda a sociedade, porque o INSS ele é um seguro, Fernanda. Ele não é um ente ali que está só para fazer benefício assistencial. Ele é uma seguradora, né, Ana Júlia? E a seguradora te oferece auxílio-doença, se você ficar doente, o salário-maternidade, até o auxílio-reclusão, para quem atinge ali os requisitos se sofrer uma prisão. Tem a aposentadoria por incapacidade permanente, no caso de uma invalidez irreversível, a aposentadoria da pessoa com deficiência e as aposentadorias programáveis. Isso nenhum outro seguro tem, né, Ana? Todo esse abarcamento de benefícios. O seguro tradicional, em regra, ele só vai cobrir a invalidez permanente ou o óbito. O INSS não, ele vai muito além. Maternidade. Exato. E ele é vitalício. Então, a pessoa que atingir os requisitos do benefício, ela vai receber até o seu falecimento. Considerando que, se tiver dependentes, esposa, filhos menores, ainda vai ter o desmembramento em pensão por morte. Então, esse benefício ele vai virando outro benefício. Né? Então, sim ainda muito importante, é bastante relevante, e a gente, eu digo a gente porque eu sei que a Ana também concorda, que não é um investimento, até porque para quem faz atividade remunerada como advocacia, nós não temos opção. Tem que pagar. Né? Nós temos obrigatoriamente que pagar. Mas, para quem ainda pensa que não, além de ser obrigatório, ainda é a aposentadoria que vale a pena. Vai sanar os seus problemas todos no seu nível de vida lá na frente? Talvez não, mas você tem que saber o que vai chegar e se programar com outras fontes de renda, exatamente para não passar necessidade lá no futuro. Acho que a grande sacada de falar de previdência hoje, além, claro, da gente reforçar a obrigatoriedade do recolhimento, é que a gente não pode fazer essa matemática pura e simples do que eu estou investindo e do que eu vou receber lá na frente, porque isso só vale para benefício programado. A gente precisa pensar nos riscos não programados, aquilo que a gente não sabe se vai acontecer. Não Talvez controla. A gente passe a vida toda sem uma incapacidade. Que bom, que ótimo, que assim seja. Mas talvez a gente amanhã precise. Então, quando a gente deixa de pensar no risco não programado, a gente começa a fazer só a matemática do investimento e retorno, e parece que o sistema não faz sentido, não obstante ele seja obrigatório. Mas pensem nos riscos não programados. Pensem na morte, na incapacidade para o trabalho, pensem na maternidade, e aí, a depender da categoria, existem outros benefícios cobertos aí, tá? Olha, mas restringindo meninas, aqui para a advocacia... Não sabia desse trabalho incrível de vocês da comissão, viu? E para quem quiser se inscrever, quer participar da comissão de previdenciário, como que ele tem que fazer, Josi? É super fácil. Só digitar no Google
Comissão OAB São Paulo, Direito Previdenciário, vai cair numa aba onde você vai ter que preencher uma fichinha, Sim. colocar suas informações, mandar seu currículo, a OAB faz ali uma verificação. Ninguém é barrado, todo mundo é aceito, mas a gente precisa das informações dos membros. Hoje nós estamos em quase 500 membros, Nossa, Fernanda. Sim. tem bastante. Temos. Mas se você quiser, venha fazer parte das reuniões. Os eventos da comissão são abertos, não são restritos para membros, tá? Legal. Inclusive, quero deixar o convite que dia 30 de agosto nós vamos ter o nosso congresso anual aqui na sede da OAB São Paulo, na Maria Paula. Em breve, no site, vai estar com as inscrições abertas, ainda não estamos, mas corram, porque são só 300 vagas e acaba super rápido. A programação está ótima e venha fazer parte, venha trabalhar, venha ajudar a equipe, a advocacia a continuar esse trabalho, esse diálogo, essa missão tão importante da comissão. Eu vou dizer, as meninas vão precisar voltar aqui para o Comissões em Ação, porque ficou ainda faltando um monte de pergunta e, sim, são temas interessantíssimos, não só para a advocacia, mas para a sociedade como um todo. Meninas, de coração, eu agradeço, foi uma honra tê-las aqui. E nós ficamos por aqui nesse episódio de hoje do Comissões em Ação. Se você gostou, nos segue no canal, curte, dá um like e até o próximo episódio.